Sobre as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, nós vamos conversar agora com o professor José Niemeyer. Ele é o coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, parabéns pelo trabalho, pela postura democrática, republicana e sempre se aprimorando da Jovem Pan. Perfeito. Para começar o nosso bate-papo, o quão importantes são essas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos? As pesquisas, nós até tratamos disso ao longo do jornal, indicam uma vantagem para os republicanos, sobretudo na Câmara dos Representantes. Agora, se esses prognósticos se confirmarem, que pautas podem ganhar força nos próximos 2 anos no legislativo norte-americano e de que maneira os legisladores podem preparar o terreno para a próxima eleição presidencial? Olha, vai depender de como se sair nessa eleição, mesmo perdendo, qual vai ser o tamanho da derrota de Biden. Porque política é muito isso. Um candidato, um presidente eleito pode estar com menos popularidade, mas a crítica explícita na votação, que vai ser explícita na votação, por exemplo, nas câmaras dos deputados, pode ainda não dizer que ele está totalmente derrotado para 26, que ele ainda tem fôlego. Então isso vai definir também as pautas. Se os republicanos tiverem uma grande vitória, as pautas vão ter um cunho mais conservador, muito mais liberal na economia. Agora, se a vitória dos republicanos não for tão avassaladora, Biden ainda tem um respiro. Isso tem muito a ver com o que acontece no Brasil também. Por isso que a gente sempre tem que perceber a política, e principalmente a política partidária, dentro dessa dinâmica. O que aconteceu agora nas eleições do Brasil, na minha opinião, eu acho que o Constantino tem uma outra visão sobre isso, que eu respeito muito, mas na minha opinião, daqui a 4 anos, nós não vamos ter a mesma polarização, porque vai haver um caminho para o centro dos partidos de direita e de centro-direita, eles vão se estabelecer mais no centro, e mesmo candidaturas a centro-esquerda e à esquerda vão tentar, pelo menos uma retórica, mostrar um discurso mais ao centro também. Isso nos Estados Unidos pode acontecer se a vitória dos republicanos não for tão avassaladora. Por exemplo, se eles vencerem na Câmara e não vencerem no Senado, como pode acontecer, Biden ainda fica com algum oxigênio para terminar o mandato e tentar ser candidato ou lançar um outro candidato. O problema é esse, que outro candidato seria este Biden, se ele não for candidato. Porque se for Kamala Harris, a vice-presidente atual, ela tem uma visão, frente à parte do eleitorado, de uma radical. Pode até não ser uma radical, mas é concebida por muitos como uma radical. Aí, novamente, você vai polarizar. Aí, talvez Trump tenha mais vantagem de ser o candidato dos republicanos. Da mesma forma, se a vitória dos republicanos agora não for muito poderosa, for uma pequena vitória, Trump perde força para ele ser o candidato republicano e talvez entre um candidato um pouco mais ameno, mais de centro-direita, conservador, mas não com uma pauta tão agressiva ou tão dura como a de Trump. Vai depender muito da qualidade da vitória dos republicanos e do tipo de derrota, se houver, por exemplo, na Câmara dos Democratas. Perfeito. Já que o senhor mencionou a participação de Rodrigo Constantino aqui ao longo do jornal, então eu vou chamá-lo, ele que mora nos Estados Unidos e vai colaborar com essa entrevista especial. Constantino, sua pergunta. Boa noite, professor, um prazer falar com o senhor. Eu quero exatamente uma análise sua em relação àquilo que muitos percebem aqui nos Estados Unidos como uma radicalização do Partido Democrata. Veja que Nancy Pelosi, que o próprio Joe Biden sempre representaram ali o Partido Democrata mainstream. Eles eram o partido moderado. E hoje, no governo, no poder, eles têm, de alguma forma, cedido às pressões que vêm da nova base mais radical, tipo Alexandre Ocasio-Cortez e outros, o senhor enxerga nisso uma parte do problema desse que pode levar a esse resultado decepcionante do Partido Democrata nessa eleição? Perfeita a sua análise, Constantino. Acho que sim. Por isso que eu sou contra você ter 2 partidos só representando a grande maioria de uma sociedade. Por isso que eu acho importante você ter em torno de 6 a 5 partidos. Como eu tenho a impressão, Constantino, acho que você concorda comigo, que vai caminhar o sistema político brasileiro. Ficarmos com 5, 6 partidos, uns 2 ou 3, 2 mais de direita, centro-direita, 2 de centro e um ou outro mais à esquerda. Não teremos, essa é a minha opinião, Constantino, talvez você não concorde com tudo, mas
é bom para o debate. Eu tenho a impressão que nós, na próxima eleição, não teremos mais posições muito extremas, tanto à direita quanto à esquerda. É a minha opinião. E por quê? Porque o sistema político brasileiro, que tem uma quantidade maior de partidos do que o norte-americano, vai digerir melhor os próximos 4 anos. Tanto é que a principal propaganda hoje do governo, do candidato que venceu as eleições, é dizer que vai, por exemplo, você conhece bem esses economistas, trazer economistas de uma cepa mais liberal para o governo. Isso mostra essa tendência no Brasil, nos próximos 4 anos, de uma narrativa, de um discurso, de uma agenda mais de centro-esquerda, de centro. O que não ocorre nos Estados Unidos. Você vive aí, você vê isso no dia a dia. Nos Estados Unidos, esse bipartidarismo acaba criando um radicalismo quase original o tempo todo dentro da política norte-americana. Agora, é interessante que não era assim, Constantino. Na história dos Estados Unidos, você sabe bem disso, eles conseguiam, dentro do sistema político, acomodar as forças entre republicanos e democratas. Parece que não vai ser fácil acomodar essas forças novamente, muito em função de serem 2 partidos políticos com uma postura de tendência hegemônica. Agora, professor, trazendo essas eleições para a nossa realidade aqui, de que maneira esse resultado pode impactar na relação com o Brasil, na dinâmica? Temos um governo eleito. Queria que o senhor fizesse uma rápida análise e por que é tão importante a gente estar de olho no resultado dessas eleições de meio de mandato. Acho que tem uma relação umbilical. Por quê? Porque boa parte do eleitorado de Bolsonaro, principalmente aqueles que estão ainda se manifestando, se posicionando contra os resultados das eleições, tem uma relação muito grande com, não só com a candidatura Trump, mas com a agenda que Trump representa, no campo dos costumes, do liberalismo político, do liberalismo econômico, mais econômico que político, mas do campo dos costumes e do liberalismo econômico. É que o liberalismo político lá, às vezes, se confunde com o nosso aqui. Mas esses grupos que apoiam o presidente Bolsonaro ou o ex-presidente Bolsonaro, eles se identificam muito. Então, uma vitória de Trump, se for uma vitória avassaladora, muito poderosa, por exemplo, na Câmara e no Senado, isso vai incentivar os eleitores mais ligados à agenda do governo que agora termina, a continuarem a se posicionar nas ruas. Eles vão ganhar mais energia para continuar um posicionamento de oposição ao governo que foi eleito no dia 2, agora no dia 2 de novembro. Perfeito. Rodrigo Constantino, mais uma questão, por favor. Professor, o senhor mencionou alguns nomes aí de economistas mais moderados, tucanos, até com viés liberal na economia. Ao mesmo tempo, temos a figura de Mercadante ali como uma figura importante nesse processo e alguns nomes que estão surgindo como potenciais ministros à frente envolvem nomes como, por exemplo, Guilherme Boulos. O senhor realmente acredita numa volta do PT ao poder com um PT de viés mais moderado? Constantino, eu venho defendendo isso há muito tempo, tanto em sala de aula aqui no IBMEC, como nas minhas conversas por aí, na mídia, com as pessoas. Eu não acredito que esses próximos 4 anos serão anos de administração de um governo do Partido dos Trabalhadores. Não acredito. Não acredito por vários motivos. O primeiro é que o vice-presidente, o Alckmin, por mais que ele parecesse muito adormecido nos últimos anos, ele representa interesses de São Paulo. São Paulo, na federação, tem um peso descomunal. E aí eu estou falando de empresários de São Paulo, de uma plutocracia ligada a interesses de São Paulo, que faz pressão muito grande em Brasília. Então, eu tenho a impressão que um primeiro grupo que vai determinar os rumos do governo Lula será esse grupo ligado a Alckmin. Nós já estamos percebendo isso nesse momento. Eu tenho a impressão, Constantino, que nós vamos ter 2 focos de conflito nos próximos anos. Um interno ao governo, quando o PT, na sua grande estrutura e de muitos grupos, perceber que não vão ter a participação que gostariam. E o outro é uma disputa, um conflito entre o governo e a oposição. Só que eu também acho que a oposição, no caso, representando, que é hoje o governo Bolsonaro que representa, essa oposição, ela talvez fique um pouco diluída. Eu tenho a impressão que 26, você falou em alguns nomes, eu concordo, mas eu vou trazer outros nomes. Eu tenho a impressão que o União Brasil vai ter uma candidatura forte, por exemplo, com o governador eleito Ronaldo Caiado, Eduardo Leite pelo PSDB,
será uma candidatura que ele vai deixar claro que é uma candidatura mais de centro. Você sempre disse, e eu sempre compreendi quando você dizia que o PSDB tinha uma linha direta de aproximação com o PT, mas essa aproximação vai diminuir muito nos próximos anos. Então, acho que em 26, Constantino, nós vamos ter, na verdade, eu calculo em torno de 6 candidaturas. Por exemplo, você falou em Zema. Zema quer ser candidato, parece que vai se filiar ao PL, mas precisa combinar com Tarcísio. Por mais que Tarcísio busque a reeleição, que vai, na minha opinião, fazer um grande mandato em São Paulo, porque vai pegar um estado muito poderoso, relativamente organizado, Tarcísio talvez queira ser candidato. Talvez o presidente Bolsonaro queira ser candidato novamente. Então, por incrível que pareça, em 26 nós vamos ter uma centro e centro-direita mais dividida, e eu não vejo agora nenhum candidato forte de esquerda. Eu não acredito que Guilherme Boulos seja o candidato. Pode ser candidato pelo PSOL, mas ele não teria a força da maneira que hoje está colocado o sistema político brasileiro. E acho que ele não vai participar diretamente do núcleo duro do governo. Ele pode até participar de alguma secretaria, opinar, ele ganhou mandato, ele vai querer realizar o mandato. Volto a dizer, esses próximos 4 anos, Constantino, não serão 4 anos de uma administração do Partido dos Trabalhadores, será de um grupo de pessoas e tendências políticas. Professor, retomando a nossa discussão em torno das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, caso os republicanos venham a comandar as casas legislativas, o senhor entende que, além daquelas pautas de costumes e também as pautas econômicas mencionadas no início da entrevista, o senhor vê possibilidade dos republicanos colocarem um freio na administração de Joe Biden, especialmente no que tange os posicionamentos frente aos conflitos no leste europeu, Ucrânia contra a Rússia, também a questão que envolve a China, naquele caso de Taiwan, aquela tensão permanente com a Coreia do Norte e também o Irã, e além disso, aquela investigação em curso que trata da invasão ao Capitólio que ocorre dentro do Congresso americano. Excelente a sua questão. Isso pressupondo, então, o que eu chamei de uma vitória avassaladora dos republicanos, vencendo na Câmara e no Senado. Aí sim, virão pautas conservadoras, mas você mencionou pautas ligadas à política externa norte-americana. Aí já é mais sensível, porque nós estamos em plena Europa com uma guerra convencional, que pode ter uma tendência de guerra nuclear tática por parte da Rússia contra a Ucrânia, que é muito grave. Eu tenho a impressão que os republicanos, muitas vezes os republicanos, em Trump a gente percebia isso, eles são mais isolacionistas, comparados, por exemplo, ao governo norte-americano de Reagan no campo da política externa. Vai depender se o candidato for realmente Trump. Talvez Trump, sendo candidato e vencendo as eleições de 26, talvez ele já venha com uma agenda não tão agressiva com relação principalmente a 2 competidores, China e Rússia. Apesar que agora no último documento da nova doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, a Rússia não aparece como inimiga, e sim a China. Mas eu não acredito, só se tiver uma virada, aumentar muito o escalonamento, né? Houver uma escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia, aí sim pode ser que essa pauta de política externa fique mais agressiva, e aí Trump encampe essa pauta. Mas eu tenho a impressão que os republicanos, eles sabem que o mundo mudou, que o mundo pós-Guerra Fria é um mundo cada vez mais multipolar e muito capenga, essa é a expressão que eu uso em sala de aula, um mundo capenga, onde você tem muitos centros de poder e os Estados Unidos não vão conseguir centralizar o poder como eles fizeram no pós-Segunda Guerra Mundial. Então eu tenho a impressão que mesmo com uma vitória dos republicanos, voltando às pautas mais conservadoras, um Congresso mais articulado para as pautas liberais na economia e conservadoras nos costumes, na política externa, tenho a impressão que eles também vão aguardar para ver até onde vai esse fôlego da Rússia e principalmente para entender se a China ela quer uma inserção no sistema internacional, no campo da alta política, envolvendo a insegurança internacional, ou se a China vai querer apenas uma inserção econômica comercial muito forte. É muito diferente, são agendas diferentes. Se a China vier com muita força no campo da segurança internacional, aí um governo republicano vai ter que, de alguma maneira, mostrar que há limites para a ação chinesa.
Se a China deixar claro com o governo republicano, ou a partir da vitória dos republicanos agora, que ela quer apenas uma inserção comercial e econômica, aí os republicanos vitoriosos agora e talvez vitoriosos 26 possam dizer, não, vamos aguardar a China e vamos até tentar fazer comércio com a China. Perfeito. As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, em destaque nessa entrevista com o coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, o professor José Niemeyer, a quem mais uma vez eu agradeço pela participação. Professor, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço, um abraço a você, ao Constantino e a todos os assinantes da Jovem Pan. Obrigado.